Bom, pessoal, dando prosseguimento às questões do Encropera, a gente vai fazer mais uma questão de convecção, tá? E esse caso também é mais um problema comparativo. O que está sendo comparado aqui? Está sendo comparada a capacidade de convecção do ar com a água. O que o problema propõe? Propõe um cartucho de resistência, certo? Então imagina um cilindro que tem uma área que a gente pode definir e que aqui dentro tem uma resistência que está gerando calor, tá? Com uma potência conhecida, nesse caso aqui 2 kW, tá? Esse cartucho ele está submerso no fluido, tá? O fluido ele tem temperatura de 20 graus e o fluido pode ser ou ar ou água, tá? O cartucho também tem uma geometria conhecida. Ele tem um diâmetro de 20 milímetros e ele tem o comprimento de 200 milímetros. Então a gente de cara já vai conseguir também a área, né, da superfície. Como é que vai acontecer? A questão ela pede a temperatura da superfície. Por que ela pede isso? A quantidade de calor que deve ser retirada pela água e a quantidade de calor que deve ser retirada pelo ar, ela não é a dúvida, ela é conhecida. Ela tem que ser igual a essa potência que está aqui no cartucho e ela deve ser igual a 2.000 kW. Porém, como eu tenho coeficientes de convecção diferentes, eu vou precisar de... Se eu tenho temperatura do fluido igual, geometria igual, potência igual, na verdade a diferença vai ser na temperatura de superfície. Como assim? O que é que define o fluxo de calor? No caso da convecção, coeficiente de convecção, a área que eu tenho disponível para convecção e a diferença de temperatura, certo? Diferença de temperatura sendo superfície menos temperatura do fluido. Vamos ver o que a gente tem aqui. A gente tem a quantidade de fluxo que precisa sair para cada caso, porque isso vai ser igual à potência do resistor. A gente tem a convecção, que a gente vai estudar para cada caso, porque eu tenho o ar definido e a água também aqui definido. A gente tem a área de transferência de calor, porque a gente tem o diâmetro e tem o comprimento do cilindro e a gente consegue calcular essa área da casca aqui. A gente tem a temperatura do fluido. O fluido sempre vai estar a 20 graus sendo aquecido. O que a gente não tem? A temperatura da superfície, certo? Então a gente vai ter que fazer um pequeno trabalho para isolar essa temperatura da superfície, tá bom? Eu vou fazer logo o isolamento dela aqui e depois eu mostro para vocês como que a gente calcula essa área. Tem nos outros vídeos, mas se você está vendo esse vídeo aqui pela primeira vez, eu vou também resolver isso aí, certo? Como que a gente isola a temperatura de superfície? Vamos fazer um pequeno trabalho aqui, tá? Deixando as temperaturas de lado, eu tenho Q igual a H sobre A igual a temperatura de superfície menos a temperatura do fluido, do meio, certo? Então, temperatura de superfície nesse caso vai ser igual Q sobre H, A mais a temperatura do meio, certo? Aqui está negativo, vai para o outro lado positivo, tá bom? Explicando como que a gente vai conseguir essa área aqui, eu vou usar o bloquinho. Como é que acontece isso? Lembra que um cilindro, a gente pode cortar ele aqui no meio, tá? E a gente vai abrir esse cilindro como se fosse um retângulo, certo? Então, essa dimensão aqui vai ser essa dimensão aberta, tá?
Essa dimensão é a circunferência da seção transversal do cilindro. Então a gente tem diâmetro. Para a gente pegar esse comprimento aqui, a gente vai pegar o diâmetro e multiplicar por π. Tá? Isso sendo um retângulo, a gente precisa ter essa dimensão aqui, ó. E essa dimensão vai ser o comprimento, tá? O L. Então, a área do círculo, ou melhor dizendo, a área da casca cilíndrica vai ser igual a πd vezes L. Tá bom? Então, definido isso aí, a gente vai preencher os dados no próximo vídeo.